Olá, boa tarde. Nos próximos dias, o debate sobre segurança pública deve tomar conta do Senado. Na pauta, projetos que estabelecem regras mais rígidas para a saída temporária de presos e ainda o texto que cria uma política nacional de busca de desaparecidos. Hoje, o Ministério da Justiça já tem um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Ele foi criado em 2010 e reúne informações dos desaparecidos e o desdobramento de cada caso. De 2000 para cá, 1.206 pessoas foram cadastradas no site. 645 delas foram encontradas. O texto que chega ao Senado determina que a busca de pessoas desaparecidas passa a ser prioridade e deve ser realizada por órgãos investigativos especializados. Ele também permite a transmissão de alertas em rádio e TV sobre o desaparecimento. Outra novidade é que as famílias devem ser amparadas por um atendimento psicossocial. Este não é o único projeto de segurança pública que será debatido nos próximos dias. Os senadores também devem discutir mudanças na saída temporária de presos, o famoso saidão, criado para a ressocialização dos presos. Pelo texto, será exigido um parecer da administração penitenciária antes de liberar o preso. O tempo para ter o benefício também muda. Se o projeto for aprovado, as novas regras serão ter cumprido 1/6 da pena se o condenado for primário ou metade da pena se for reincidente. Os condenados em crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas e terrorismo têm de esperar 2/5 da pena para primário e 3/5 para reincidentes. A saída também passa de 7 para 4 dias. Pelo menos mais 2 projetos relacionados à segurança pública devem entrar na pauta do Senado nesta semana. O primeiro deles acaba com a progressão de regime para quem assassinar autoridades e agentes de segurança pública ou seus parentes até o 3º grau. O segundo obriga operadoras de celular a instalarem bloqueadores de sinal em estabelecimentos penais. Esses 2 projetos foram votados recentemente pela Câmara dos Deputados. Nós temos outra agenda que preocupa demasiadamente a população brasileira, que é a agenda da segurança pública, que eu falei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que todos os projetos que estejam na Comissão de Constituição e Justiça em relação à segurança pública sejam votados e encaminhados ao plenário. O clima que estamos vivendo nas grandes cidades e hoje até nas cidades médias é este de insegurança. E todos nós somos responsáveis e temos que dar combate a esta insegurança. Daqui a pouco, às 2 da tarde, haverá a sessão não deliberativa no plenário para discursos e comunicações dos senadores. E às 2h30, tem audiência pública na Comissão de Direitos Humanos com o assunto em defesa dos serviços públicos contra o pacote de maldades. O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, vinculado à Presidência da República, apresentou na COP23 em Bonn, na Alemanha, as ações que o país tem que adotar para cumprir as metas do Acordo de Paris. Os detalhes com a repórter da Rádio Senado, Paula Groba. O Brasil mostrou na COP23 que as ações foram planejadas pelo Fórum Brasileiro de Mudança Climática, em parceria com diversas entidades que se reuniram ao longo de um ano. O incentivo aos biocombustíveis e a implementação de sistemas inteligentes de transporte estão entre as prioridades a serem tomadas pelo país, se quiser atingir o cumprimento das metas. O Brasil se comprometeu, por exemplo, a reduzir as emissões de gases em 43% até 2030. Na avaliação do Fórum, a mudança nos transportes pode fazer a diferença nas emissões de gases. Carros elétricos, por exemplo, seriam uma contribuição para diminuir a poluição. Em outras frentes, o aumento da fiscalização contra o desmatamento, a criação de unidades de conservação, o aumento de investimentos no Bolsa Verde, o estímulo à produção de biomassa e a taxação de carbono foram alguns dos caminhos apontados. Mas, segundo o coordenador do Fórum, Alfredo Sirquis, para efetivar essas ações, são necessários investimentos e vontade política.
Nós temos os caminhos. A questão vai ser como financiar isso tudo. Temos que criar novos instrumentos econômicos para poder fazer esse investimento que vai nos levar ao cumprimento dos nossos compromissos, mas também à geração de milhares de empregos. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, considera que é possível fazer um movimento suprapartidário em favor do Brasil na área ambiental. Estou propondo, é fruto da nossa atividade que fizemos aqui pelo Senado, na Comissão de Mudança Climática, que se faça ainda antes do final do ano uma audiência coletiva entre a Comissão da Amazônia, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, de Meio Ambiente do Senado, coordenados pela Comissão Mista de Mudança Climática, uma audiência pública onde se possa apresentar no Senado Federal, no Congresso Brasileiro, esse relatório que vem do Fórum Brasileiro de Mudança Climática. As propostas já estão sob consulta pública no Ministério do Meio Ambiente. A ideia é reunir sugestões da sociedade civil e apresentar um relatório final em abril do ano que vem. Os países devem apresentar em 2020 um balanço parcial das metas que assumiram no Acordo de Paris. A Instituição Fiscal Independente divulgou o relatório de acompanhamento fiscal do terceiro trimestre do ano. Os números indicam uma pequena e lenta retomada no crescimento da economia. A jornalista Antônia Márcia Vale entrevista o diretor executivo da IFE, Felipe Salto. Felipe, a Instituição Fiscal Independente soltou o relatório do trimestre até setembro e não são bons os dados. A economia brasileira apresenta um crescimento lento, no segundo relatório de vocês. Os estados reduzem investimentos para tentar melhorar o resultado das contas, mas ainda não conseguem. E o orçamento de 2018 eleva despesas e provoca um aumento de déficit. O quadro não é tão bom, não é como se esperava que tivesse essa altura do ano, né? Olha, de fato, tem sempre aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. A nosso ver, já há uma certa recuperação da economia, mas ela ainda é incipiente. Quer dizer, uma recuperação lenta, como se esperava, de fato. O espalhamento dessa recuperação entre os setores começa a acontecer, mas também é num ritmo, claro, distante daquele que a gente precisa para elevar a renda, elevar o consumo e começar a retomar, de fato, esse sentimento, né, de maior confiança, tanto dos consumidores quanto dos investidores e produtores, mas não há como negar que os indicadores, como a gente chama de maior frequência, a pesquisa mensal de comércio, a pesquisa industrial, todos esses indicadores de maior frequência apontam já uma certa recuperação. Essa recuperação, ela ainda está no nível de mercado financeiro? Quando é que ela chega para o cidadão? Olha, isso é um ponto essencial, quer dizer, nós temos tentado mostrar com os relatórios, o relatório de acompanhamento fiscal, que, de fato, o ajuste fiscal, ele é um pouco doloroso no início, quando ele está acontecendo, mas ele vai permitir a recuperação da atividade econômica. Quer dizer, é preciso ter esse ajuste de contas, esse saneamento das contas públicas, o ajuste entre receitas e despesas, para que se consiga ter um Estado que é aquele Estado desejado pela sociedade, que consiga atender efetivamente aos anseios da população, promovendo mais políticas públicas e de melhor qualidade. Então, de fato, o ajuste fiscal no início, ele penaliza, né, porque gera um efeito de redução de estímulo à economia, mas ele é necessário para que, num segundo momento, com os juros mais baixos, como nós já conseguimos ter hoje, para que se tenha ideia, o juro estava, em setembro do ano passado, no nível de 14,25% ao ano. Caiu pela metade. E agora ele está em torno de 7,5%. Então, esse é um ponto importante, quer dizer, provavelmente, daqui a alguns meses, sobretudo no ano que vem, esse fato importante, a redução do juros, já vai começar a afetar o consumo e o investimento. Você está falando em consumo, mas quando a gente pensar em produção, porque na análise de vocês, tem aqui um aumento de déficit, mas o governo também tem uma redução de arrecadação. Né? Se não arrecadar mais, esse déficit vai continuar aumentando, e só arrecada mais se tiver uma produção maior. Então, quando esse ajuste fiscal se reflete na produção? Quando o empresariado brasileiro vai voltar a investir? Pois é, a questão central é que a arrecadação está dependendo muito ainda de receitas atípicas, receitas de concessões
o chamado refis, que são as receitas que vêm dos parcelamentos das dívidas dos contribuintes com o fisco, com a Receita Federal. Então, esse peso das receitas atípicas, de fato, ainda é elevado. Mas quando nós fazemos lá na IFE, na Instituição Fiscal Independente, a limpeza desses dados, dá para observar já uma recuperação referente à parte que depende da economia, como você colocou, que depende da produção, do investimento, da economia real. Então, isso é um dado positivo, quer dizer, a arrecadação começou a dar sinal de vida. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.